dia você viu um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer. Saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim. Passa o tempo, passam horas, gira mundo, vira história, folha em branco, Deus escreve coisas novas para o bem, permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora, dói no peito, a gente chora, mas consola sem demora. Coisa alguma vem, se não para o bem daquele que ama. Deus conhece onde, sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela, a escolha é sua e o final será feliz. Passa o tempo, passam horas, bem mais bela fica a história. Não que seja diferente, mas com o tempo a gente aprende. Haverá vida de A gente outra aprende a crer que Deus tem sempre o certo e nos prepara para o eterno, pra vivermos por completo. Venha o que vier, seja o que for, com Deus eu sigo. Deus conhece onde, sabe como Te levar. Já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela, A escolha é sua e o final será feliz. feliz.
Olá, irmãos. Tenham uma boa noite. Estamos aqui na igreja da... Estava certo. Olá, irmãos. Tenham uma boa noite. Estamos aqui na igreja da Usina fazendo mais um culto online. E hoje estamos nessa série de um estudo maravilhoso chamado Jesus, o Restaurador de Vidas. Eu peço aos irmãos que compartilhem o link. Hoje teremos mais um assunto maravilhoso, um assunto polêmico por aí. Compartilhem o link, curtam o vídeo também para que outras pessoas possam receber o vídeo no YouTube, algum amigo teu que te segue, ele possa estar recebendo. Bom, vamos fazer uma breve oração. Curvem suas frontes. Querido Deus, amado Pai, Pai amado, peço que o seu Santo Espírito esteja presente aqui na Igreja da Usina, esteja presente também, Pai, na vida de todas as pessoas que estão assistindo esse culto. Pai amado, que o estudo que for passado aqui penetre no coração das pessoas e nunca mais saia. Esteja com o pregador, Pai, que vai trazer essa mensagem, esteja com esse culto, Pai. Que tudo que ocorrer aqui seja para te honrar e te glorificar. É isso que nós pedimos, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, irmãos, agora vamos começar com o hino Ó Deus de Amor, número 1. Agora vamos entoar o hino 7:3.
Bom, agora vamos entoar o hino 501. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Verei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem Uma boa noite a todos. Agora a gente chegou no nosso momento de pedidos e agradecimentos de oração. Aqui no Facebook, o pessoal dando uma boa noite. A Renata pedindo orações para o Gilson, né, que segunda-feira voltou a ser internado. E, infelizmente, o estado dele é grave. A Renata também continua pedindo para sua amiga Augusta, que também está internada com Covid, e o seu amigo Marcelo também, na mesma situação. A Páscoa está pedindo por uma amiga que internou também com Covid, e pela irmã Marlene e a Darlene, também com Covid, né? Infelizmente, as pessoas estão passando por esse momento aí muito difícil da Covid. A irmã Sônia pede oração pela saúde e conversão da filha dela, Fernanda, e também pede para orarem pela vida espiritual dela. A Tânia, por último aqui, nesse momento, a Tânia pede também oração pela família dela. Bom, agora a Aline acabou de entrar aqui e também pediu oração pela sua família. Então, nesse momento, eu vou pedir que, caso você possa ir na sua casa se colocar de joelhos, nós também vamos nos colocar de joelhos aqui e fazer esses pedidos de oração.
Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai de amor, misericórdia. Obrigado, Pai, por mais um dia da sua misericórdia que se renovou no nosso dia de hoje. E no dia de tantas pessoas, Pai, que o Senhor ama. Pai Santo, foram entregues aqui muitos pedidos de oração, principalmente por pessoas que estão adoentadas por causa da Covid, Senhor. Tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas. Vá até onde elas se encontram, se for em casa, se for no leito de uma UTI, de um hospital. Por favor, Senhor, neste momento envie os seus anjos, envie o seu Espírito Santo para tocar essas pessoas, para que venham ser saradas, venham ser curadas, Senhor. Esse é o nosso desejo, o nosso mais profundo desejo do coração. Pai Santo, também gostaríamos de te pedir por aqueles familiares que estão longe de ti, que um dia já estiveram perto, ou então aqueles que sequer te conhecem, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um deles, tem suprido a necessidade de cada um deles. Muito obrigada, Pai. Pedimos que o Senhor continue com eles, com filhos, pais, mães, maridos, avós, tantos outros, Senhor. O Senhor sabe do caso de cada um deles. Por favor, continue tocando no coração. Pai Santo, pela vida espiritual, física, mental de cada um dos seus filhos também. Peço que o Senhor toque, o Senhor se faça presente na nossa vida. Pai Santo, tantos pedidos que estão dentro do nosso coração, que nós não colocamos aqui, não expressamos por palavras, mas que o Senhor sabe, o Senhor que tem toda a onisciência do nosso ser, o Senhor sabe dos nossos desejos, das nossas vontades. Mas, ao mesmo tempo, Pai, nós sabemos que somos falhos, nós somos pecadores e sequer sabemos pedir. Por isso, Pai Santo, nós deixamos em suas mãos os nossos pedidos, para que o Senhor atenda conforme a tua vontade, o teu querer, pois sabemos, Pai, que o seu querer é o melhor que o nosso querer. Fica conosco nesse restante de culto, fique com o pregador, dê a tua palavra de sabedoria, que possamos sair daqui tocados pelo teu Espírito Santo. É o que te pedimos, Pai, não porque merecemos, mas pelo nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Boa noite, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia. Hoje tem sido aqui um dia maravilhoso, estamos desde cedo aqui trabalhando junto com o pessoal aqui para abençoar a vida de outras pessoas e, é claro, é muito gostoso quando a gente finaliza essa corrida do dia a dia falando com o nosso Pai que está no céu. Eu sei que você também tem muitas atividades, eu não sei se durante a sua jornada, durante o seu trabalho, durante a sua escola, você também tem abençoado outras pessoas. Abençoar pessoas não é apenas doar alimentos, não é apenas você levar o evangelho, mas é você cuidar bem do próximo. A gente vê que, como a gente já viu nesses outros estudos, ser cristão é mudar a nossa vida, é ter uma conversão, é ser uma bênção para as outras pessoas. E eu espero que você no dia a dia, mesmo com a corrida, mesmo com as chateações e a tristeza, não esqueça do seu compromisso com Jesus de ser diferente, ser uma bênção para as pessoas, amém? Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais acerca da vida eterna e daquilo que Deus tem guardado para você, daquilo que Deus tem guardado para mim, para todos nós, ok? Mas antes de fazermos essa oração, é claro, eu sei que você também deve estar cansado, a rotina da semana às vezes nos aperta, ou às vezes até mesmo desmotivado, mas eu te convido nesse momento para você largar todos esses pesos, largar tudo aquilo que te incomoda e clamar para que Deus esteja junto conosco, para que possamos entender cada vez mais da sua palavra, meditar nas suas virtudes, naquilo que Ele tem de bom para nós.
Tá certo? Então convido nesse momento, incline a sua fronte e vamos conversar mais uma vez com o nosso Pai. Pai querido, nosso Deus amado, obrigado mais uma vez, porque o Senhor nunca tem falhado conosco. Nos perdoa, Senhor, pela correria, às vezes pela indiferença, e por favor nos ajuda nesse momento a esquecer os nossos problemas, os nossos pensamentos egoístas, as coisas que temos que resolver, que possamos estar com a nossa mente livre, para nesse momento, ao meditar a Tua Palavra, entender a Tua voz, entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Amém? Nós pedimos isso pelo poder que há no nome de Cristo Jesus e pelo sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Amém. Bom, amigos, hoje vamos falar sobre um assunto muito gostoso de conversar. É claro, é aquele assunto que todo mundo sempre, alguns têm medo, outros têm aquela ânsia de chegar a entender o que é a vida eterna. Jesus é aquele que nos promete a vida eterna. E é estranho para todos nós, porque a vida eterna ainda é um ponto de interrogação. É uma coisa que nem eu, nem você, nem ninguém que está presente aqui comigo já presenciou, já sentiu isso na vida. Ninguém sabe o que é vida eterna. Estamos acostumados, vivemos num mundo de pecado, olhamos ao nosso redor e vemos vidas finitas. O Covid é algo que nos lembra do quão frágeis são todos nós. Nós todos somos frágeis. Nós vemos um dia, estamos vivos e quando menos esperamos, a vida termina. A vida humana ela é algo que nós não conseguimos imaginar, o infinito, o eterno. Nós conseguimos apenas imaginar aquilo que é cíclico, que faz parte deste mundo de pecado no qual vivemos. Então fica aquela dúvida. Alguns sentem muito medo, outros sentem simplesmente indiferença, tentam viver a vida da maneira que lhe apraz. Mas nós que acreditamos na Bíblia, conhecemos de um Deus de amor, um Deus diferente, um Deus daquilo que as pessoas acreditam, é claro, que vai além de crenças. É um Deus que quer se relacionar com você e lhe ensinar a respeito da vida eterna e dos mistérios da vida. Claro que nem todos os mistérios nós temos resposta. A própria Bíblia nos fala que alguns mistérios pertencem a Deus, mas ele nos dá a alegria de conhecer acerca de quem Ele é e de o que Ele faz para nós e o que Ele pode prover por nós, porque Ele é o único que pode nos dar a vida. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, sobre o que significa isso que Deus querer dar a vida, o que acontece com a gente quando a gente morre, o que a Bíblia fala a respeito disso. E para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu convido você a ler uma passagem junto comigo. Nós vamos ler hoje uma passagem um pouquinho mais extensa. É uma história acerca de Jesus e Lázaro, ok? Que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que acontece com uma pessoa, ok? Então abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 11, o Evangelho de João, ok? Antes de Atos. Nós vamos abrir ali no Evangelho de João, no capítulo 11, e vamos ler juntos do verso 1 ao 45, ok? Não deixe de abrir a sua Bíblia mais uma vez, é gostoso quando a gente medita. Eu sei que você vai pensar, eu já conheço essa história, mas acredite, cada vez que a gente passa, observa ali os versos, a gente entende mais da história, a gente vivencia aquilo ali, a gente aprende cada vez mais, e é uma maneira de Deus também trabalhar o nosso caráter e nos transformar a cada dia. Então vamos ler juntos aqui João capítulo 11, a partir do verso 1. Vamos ler juntos aqui. Diz assim, era a história acerca da ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro estava doente, é uma história muito parecida com aquela que vivemos hoje, tantos quanto Lázaro, assim como Lázaro, estão doentes numa situação complicada, desesperadora, que talvez clamem a Deus e parece que Deus se faz distante, parece que a gente não tem uma resposta imediata e era mais ou menos essa situação na qual Lázaro estava vivendo. Lázaro estava enfermo, lá em Betânia, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, ou seja, ele era irmão de Marta e de Maria. Essa Maria que a gente fala na história, é a mesma cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Aquela mesma que tinha jogado o perfume sobre os pés de Jesus e limpado com os seus cabelos, é a mesma Maria que é a irmã de Lázaro, certo? Verso 3. Mandaram, pois, então as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. As pessoas falaram, vai lá e fala para Jesus. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Caso você não conheça a história, se você ver durante a história do Evangelho, a família de Lázaro era uma família muito íntima de Jesus.
Eles tinham uma amizade eles eram muito queridos uns com os outros. Então Lázaro, Maria e Marta era uma família que era bem íntima, tinha uma amizade íntima com Jesus, ok? Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. É difícil de entender isso, mas Jesus diz que tudo isso que acontece não é para a morte de alguém, mas para a glória de Deus. Esse é o objetivo. A fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Jesus tinha um amor muito grande pelos três. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Judeia, vocês também, talvez você não lembre, Judeia é de onde eles saíram porque os fariseus e os judeus que estavam lá queriam matar a Jesus, porque Jesus estava pregando certas verdades que incomodavam os seus costumes dentro da religião. Então, aquilo ameaçava eles ameaçaram também, eles queriam destruir a vida de Jesus. Jesus, então, saiu de lá. Então disseram-lhe os discípulos no verso 8: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e você quer voltar para lá? É isso mesmo? Verso 9, respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, então por que vê a luz desse mundo? Não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça também porque ele já não há mais luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ou seja, Jesus disse: perigo de dia, de noite, a gente tropeça a qualquer momento, mas eu preciso ir lá, independente das pessoas gostarem ou não. É porque eu posso ir para um lugar que gostam de mim e também acontecer algo ruim. Então ele vai para aquele lugar, para aquele momento e fala assim: olha, eu quero ir para lá, e ele adiciona: eu quero dizer para vocês que Lázaro adormeceu, e eu vou lá para despertá-lo. E então disseram, pois, os discípulos: Senhor, se ele está dormindo, está bem, por que a gente vai para lá? E Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então a gente precisa entender que Jesus, quando ele tratou a respeito da morte aqui, ele falou que Lázaro estava adormecido, mas na verdade ele já sabia que Lázaro faleceu, certo? Então ele continuou, 14, então Jesus falou claramente aos discípulos: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. É claro, aqui essa frase ficou um pouquinho difícil. Jesus disse que estava feliz, porque os discípulos não estavam lá neste momento, certo? Eles estavam longe, para não dizer que Jesus foi lá e simplesmente deu algum remédio ou algo do tipo. Então nós vamos lá e vocês vão testemunhar algo que eu irei fazer. Ele queria que os discípulos testemunhassem o grande milagre que iria ocorrer. E então ele continuou, verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, seus amigos, os seus colegas discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. É interessante que ele estava pensando sobre algum aspecto espiritual, falando assim: vamos lá para também nascer de novo, termos uma nova vida, porque Jesus falava de uma nova vida. Verso 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Quantos dias já havia que Lázaro havia morrido? 4. Ou seja, não foi assim, no momento que ele chegou lá, Lázaro morreu. Não, já havia 4 dias de que Lázaro havia falecido. E ali dizia então, verso 18, ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, ou seja, essa é a distância que tinha de Jerusalém e Betânia. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, verso 20, quando soube que Jesus saiu ao seu encontro, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Certo? Vamos ver aqui a diferença, nós vamos tirar algumas lições. Vamos lembrar de novo. Tinha acontecido a morte de Lázaro. Jesus estava fora. Fazia 4 dias que Lázaro faleceu. Jesus agora retorna para a cidade. Marta e Maria escutaram que Jesus estava vindo. Maria ficou em casa enquanto Marta saiu correndo ao encontro de Jesus. Vamos continuar ali então. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe então Jesus:
teu irmão há de ressurgir. E ela falou, eu sei, replicou Marta, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você acredita nisso? Porque é interessante que Marta, aqui é a primeira vez que ela chega e corre até Deus e fala assim, Senhor, se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. Depois ela fala, não, mas eu sei que você pode. Mas aí Deus fala assim, então tá certo, ele vai ressurgir. Ela fala, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Aí Deus olhou assim, Jesus olhou para ela, você está entendendo o que eu estou falando? Eu vim aqui para fazer ele ressuscitar. Você acredita nisso? Você crê que eu tenho controle sobre a situação? Verso 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, olha, o mestre chegou e te chama. Verso 29, Maria, então, ouvindo isso, esperou até que Jesus a chamasse, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus, então, que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a ela se levantar depressa e sair, seguiram-na, achando que ela iria provavelmente ao túmulo de Lázaro para chorar. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e viu ele lá, lançou-se então aos seus pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui, eu sei, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus que estavam acompanhando, agitou-se no seu espírito, ou seja, doeu no seu coração e comoveu-se, e perguntou, onde sepultaram ele? Onde enterraram ele? E ele respondeu, Senhor, vem e vê. Ou seja, o pessoal convidou, venha, Senhor, que nós vamos mostrar onde ele está enterrado. Então Jesus condoeu-se, chorou, e então disse os judeus, disseram os judeus, né, vede quanto o Jesus amava ele. E alguns já começaram a debochar, fazendo resposta, não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer que este também não morresse? Jesus, ainda doendo-se novamente em si mesmo, encaminhou-se então para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham colocado uma pedra. E então ordenou Jesus, tirem a pedra. E disse também Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mais uma vez aqui a dúvida. Senhor, por que você quer abrir esse túmulo? Já faz 4 dias que ele morreu, o corpo deve estar apodrecido, deve estar um cheiro terrível. Como é que não entra aí, Senhor? E então respondeu-lhes Jesus, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Verso 41, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sempre soube que você me escuta, mas assim eu falo por causa da multidão presente, para que eles acreditem mesmo que tu me enviaste. Verso 43, e tendo dito isso, chamou então em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu então, no meio daquela caverna escura que havia sido bloqueada pela pedra, quando retiraram a pedra, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras, porque eles colocavam aquelas, como se fosse mumificação, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. E outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contarem dos feitos que Jesus realizava. O que a gente pode aprender com essa história? A primeira coisa que é interessante, eu vou colocar 3 pontos aqui, 3 pontos para a gente dar uma olhada. Primeiro Jesus, quando falou lá no verso 11 que Lázaro havia adormecido, ele estava dizendo que Lázaro morreu. Então, quando a gente fala que alguém adormece, é claro, não estou falando que tudo que a gente fala, mas a gente pode ver que aqui na Bíblia a linguagem simbólica, se a gente falar que alguém adormeceu, é porque alguém descansou no Senhor. Alguém espera o último dia, como disse Marta, para que venha a ressurgir mais uma vez. Mas a questão nós vemos ali o que aconteceu na vida de Marta e Maria, aquela dúvida constante, e Deus mostrando que ele ainda estava sob o controle de tudo. E nós nos perguntamos, será que, poxa Senhor, se fulano morreu, se o Senhor realmente existisse, fulano não teria morrido? Se o Senhor realmente existisse, ele provavelmente, o Senhor poderia fazer ele viver da mesma maneira que você fez um cego enxergar.
Não mexe com os mortos porque não tem o que fazer com eles, eles já morreram mesmo, eles estão podres lá. Então, a questão é, será que nós cremos verdadeiramente na sabedoria de Deus e no poder dele, no que ele faz? Porque muitas vezes a gente fala, Senhor, faça a tua vontade em minha vida, mas nós queremos que seja feito diferente do que é. A gente fala, Senhor, eu quero viver mais tantos anos. Senhor, eu quero casar com uma mulher assim, assim, assado. Senhor, eu quero ter um carro. Senhor, eu quero ter uma mansão. O tempo todo, estamos orando a Deus por motivos egoístas. O tempo todo estamos orando a Deus para que algo aqui nessa terra, aqui neste lugar mude. Para que eu tenha conforto aqui, o conforto próprio aqui, mas eu não olhe para os outros. Eu não olho para o próximo, eu não tenho um relacionamento com Deus. E isso às vezes nos distancia dele. E aí mais uma vez a gente para e pensa, será que confiamos verdadeiramente? Estamos dispostos a obedecer? Por que eu coloquei estamos dispostos a obedecer? Porque é interessante que por mais que Marta e Maria não tivessem ideia do que estivesse acontecendo, ou não tivessem ideia da sabedoria de Deus, elas ainda criam e elas ainda estavam dispostas a, quando Deus chamar, elas levantar para ir ao encontro dele. E não só ele, mas nós vemos também a maneira como ele pediu ao povo que estava lá, removei a pedra, desatai aquele homem, para que todos, além de vendo aquilo, tinham fé de maneira a obedecer aquilo que Deus pedia, porque eles criam naquilo que Deus poderia, naquilo que Jesus poderia fazer, eles queriam ver o que Jesus poderia fazer. E eu posso dizer, hoje, não somos nós que fazemos milagres. Não existe um milagre que eu tenho um poder para fazer milagre. Mas Deus pode operar grandes milagres através da sua vida. Você pode ser a pessoa que tira a pedra da vida de outra pessoa. Você pode ser a pessoa que desata outra pessoa. É claro, eu estou falando de maneira simbólica aqui. Estou dizendo que Deus pode lhe usar para abençoar outras pessoas, para fazer com que outras pessoas venham a ter um novo nascimento, que outras pessoas possam ter um encontro e um relacionamento com este Deus Criador. É claro, você pode perguntar, mas a Bíblia fala a respeito de ressurreição. Jesus ressuscitou pessoas e por que hoje isso não ocorre? É claro, existe todo um porquê, a gente entende que hoje são tempos diferentes. Deus falou que nos últimos tempos, a gente vê que Jesus fala que o último sinal que eles veriam eram os sinais do tempo de Jonas, e também ele mesmo veio e testificou sobre todas as coisas. Mas agora, hoje, Deus falou de muitas maneiras com o povo durante vários tempos. Ele falou através dos profetas, ele falou através dos juízes, ele falou até mesmo aparecendo para o povo no Monte Sinai. Ele falou através de Cristo e hoje ele fala conosco através das Escrituras. As Escrituras são aquelas que testificam a respeito de Cristo na nossa vida. E apesar daquele tempo, a cura servia para testificar a respeito da existência de Deus. Hoje nós já temos diversas provas históricas e também nas Escrituras acerca da existência de Deus. É claro que eu não estou dizendo que Deus é impossível a Deus fazer um milagre, mas essa não é a verdadeira intenção de Deus. A verdadeira intenção de Deus não é fazer com que todos tenham vida eterna aqui neste lugar. A verdadeira intenção de Deus é destruir com o pecado para que tenhamos um universo de harmonia, onde todos possam ser felizes para todo sempre, para toda a eternidade. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto, nos acompanha, porque ainda não acaba o assunto aqui. Vamos começar a perguntar um pouquinho mais a respeito deste assunto, ok? Primeira pergunta. Ok, vamos lá para voltar um pouquinho para a criação para a gente poder entender melhor sobre a vida, ok? Quem criou o ser humano? A gente vê lá em Gênesis 1, 27, nossos primeiros estudos, que foi Deus que criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então nós vemos que quem criou Deus, segundo a crença, a nossa crença, aquilo que acreditamos como cristãos, não foi o acaso. Acreditamos que o ser humano é uma máquina fantástica, a gente vê cada detalhe, os nossos neurônios, os nossos olhos, tudo aquilo que vimos, a natureza é tão perfeita, nós entendemos, não há um criador, o acaso não pode criar isso, uma explosão não pode criar isso. Acreditamos que existe sim alguém que arquitetou, que planejou todo esse sistema. Segunda pergunta. Então, como que o Senhor deu vida ao ser humano? Ok, a gente entendeu que ele é o Criador, mas e como é que se deu esse processo? Lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 7, diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, certo? E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, ou seja, Deus vai lá
pega o pó da terra, e é interessante a gente ver os minerais que tem no pó da terra, desde carbono, ferro, zinco e tantos outros minerais. Estes são os minerais que são compostos do nosso organismo. Nosso organismo é composto de pó da terra, certo? Temos cálcio, zinco, ferro, nós temos todos esses minerais no nosso organismo. Então nós vemos que Deus formou o pó da terra, e além do pó da terra, então Deus sopra o poder da vida, que só pertence a ele dá a vida então ao pó da terra, e ele então se torna, ou seja, o pó da terra mais o fôlego de vida de Deus, se torna então a alma vivente. Nós somos uma alma, é o que a palavra de Deus nos fala. Vamos um pouco mais adiante. Terceira pergunta, o que é então a morte? Nós vemos lá que Eclesiastes, no capítulo 12, é um capítulo fantástico, quando lemos ali Eclesiastes 9, capítulo 12, fala a respeito da realidade da vida, quem somos nós, como somos finitos perto de Deus, e ali diz que quando morremos, então, o pó volta à terra, do jeito que era. E o poder de Deus, esse espírito, esse fôlego de vida, retorna a Deus que o deu. Então nós vemos que a morte, segundo a Bíblia, ela é separação entre o pó da terra e o fôlego da vida, estado total inconsciência, certo? Ali eu sei que está meio estranha aquela pergunta ali. Então nós vemos ali que só tem duas opções. Nós temos a libertação de uma alma imortal para viver num plano espiritual. A palavra de Deus não fala sobre isso. Você fala, mas eu sempre aprendi que nós íamos para o céu, não tem lá a parábola de Lázaro e do pobre, do rico e do pobre lá, como é que a gente pode entender? A gente vai um pouquinho mais adiante, a gente vai entender melhor essas histórias, ok? Vamos adiante. O que é a morte, então? A morte é essa separação do pó da terra e do fôlego da vida, certo? Não existe, é um estado de total inconsciência. Próxima pergunta. Qual era o plano de Deus para o ser humano? Vamos ver de novo, Gênesis 2, 16, 17. Ordenou a Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore dos jardins comerá livremente. Lembra aquela história do bem e do mal? Deus tinha um plano para que o homem fosse eterno, mas aí, como teve aquela guerra no céu, Deus então faz uma prova de fidelidade. Fala para Deus que se ele fala para o homem, para Adão e Eva, que se ele comer do fruto, ele estaria dando prova de que ele não acreditava, não confiava no relacionamento dele com Deus. Então eles se separariam. Só que ele se separando da fonte de vida, ele viria então a morrer. Então nós vemos ali que o plano de Deus era a vida eterna para o homem. Deus tinha esse plano para nós. Não era a vontade de Deus que o ser humano viesse a terminar a sua vida. Mas a partir do momento que nos afastamos da fonte de vida, ficamos na situação na qual vivemos hoje. Quinta pergunta. Tá certo. Vamos dizer que eu ainda não te convenci. Você ainda pergunta, não, existe vida lá no céu, quem morre está lá no céu. Então tá certo. Se você acha que quem morreu está lá no céu, vamos fazer uma pergunta diferente. Então, o que quem está lá no céu sabe? Será que eles sabem mais do que a gente? Será que ele sabe mais do que eu, do que você? Será que ele vê todas as coisas que acontecem? Essa é uma pergunta. E quando a gente vai lá para Eclesiastes 9, nós temos resposta. Vamos ver o que acontece com as pessoas que morrem. Será que elas têm algum conhecimento? Tem algumas pessoas que dizem que a memória apaga e coisa diferente, mas vamos ver o que a Bíblia fala. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, certo? Pouquinho depois de Provérbios, nós chegamos ali em Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos ler ali o verso 5, 6 e o verso 10, ok? Diz assim, porque os vivos sabem que vão morrer. Eu e você, a gente sabe que um dia a gente vai morrer. Pode ser nessa pandemia, pode ser em outra situação, a gente sabe que de alguma maneira a gente vai morrer. A gente tem uma vida finita. Algum momento a gente não vai resistir, algum momento ou até mesmo de velhice. Nós vamos deixar de viver. Continuando aqui. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, claro, aqui ele está falando que quando alguém morre, as pessoas esquecem dela. Toda a sua obra foi desfeita, as pessoas podem talvez até lembrar do seu nome, mas não fazem caso. Aí você pode pensar, não, realmente isso acontece aqui, mas não lá no céu. Vamos continuar lendo e você vai ver o que Deus fala. Vamos lá então para o verso 6 e depois para o verso 10. Verso 6 diz assim, amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, quem morreu não sente amor, não sente ódio, não sente inveja, porque para eles tudo isso já acabou. Porque eles não têm parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Aí você vai dizer, não, mas lá no céu não tem sol, é diferente, lá as pessoas não sentem nada.
Para e pensa. Primeiro porque Jesus fala que Ele é amor, Deus é amor. Se não existe amor no céu, então fica estranho. Não tem como a gente entender que o céu é um lugar onde não ama e não odeia e não tem nada. A gente precisa entender isso. Mas vamos lá, se você ainda não está certo do que eu estou falando, vamos continuar lendo, verso 10. E aí agora um conselho. Aqui é Salomão. Deus chama Salomão, que escreve o livro de Eclesiastes, e Deus diz que não houve homem tão sábio quanto Salomão, e nem haverá. Então olha o que Salomão dá de conselho para mim e para você, ainda guiado pelo Espírito de Deus. Ele te dá um conselho para a sua vida, dizendo: tudo o que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no a palavra inferno até simboliza algo debaixo da terra. Abaixo da terra, onde todos seremos enterrados, não tem o quê? Lá, para onde nós vamos, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento e não tem sabedoria alguma. Se as pessoas fossem ao céu depois de morrer, elas com certeza teriam conhecimento do Altíssimo. Eles teriam um encontro com o sábio, com a sabedoria que é o próprio Deus, a palavra de Deus. Eles teriam projetos, talvez eles estariam orando por alguém, intercedendo por alguém, estariam fazendo uma obra, mas não estão. Porque a Bíblia é clara ao dizer que para onde vamos, ou seja, para o além, depois que morremos, não há nada. Acabou. Não existe nada. Voltamos ao pó da terra e ficamos lá como se fosse um sono, porque Deus promete que o dia em que Ele retornar, Ele irá nos ressuscitar. Ou você já pensou, será que faria sentido Jesus prometer, eu voltarei, nós vamos nos encontrar mais uma vez? Eu te pergunto, se as pessoas realmente estivessem no céu, estivessem lá com Jesus, será que ia fazer sentido? Eu estou lá com Jesus, aí chega o último dia, Jesus me manda de volta para a terra, eu ressuscito e levanto de novo. Jesus, a gente estava lá conversando, mas eu vim aqui, eu ressuscitei para a gente conversar mais uma vez. Não. A gente estava aguardando o momento em que todos seriam ressuscitados. Então, se todos estão aguardando, é porque ninguém está lá no céu. Então, precisamos ter essa noção do que a Bíblia fala. Certo? Aí alguns vão dizer, não, mas tem passagem da Bíblia que o povo foi lá consultar as cartomantes e foram falar com Samuel, e Samuel respondeu para eles. Segura aí, que a gente vai ver aqui nos próximos versos aqui o que aconteceu, quem é que era que estava se fazendo lá de Samuel, porque às vezes as pessoas acreditam que Samuel estava com Jesus no céu, e Samuel veio e falou com o rei lá, com o rei Saul. Será que foi isso que aconteceu? E nós vamos ver que a gente tem que ler a Bíblia toda, a gente tem que entender cada detalhe. Eu sei que às vezes incomoda, porque às vezes quando a gente começa a ler a Bíblia, quebra um pouco daquilo que a gente acreditava. Quando eu li a primeira vez, eu falei, rapaz, eu fui enganado por muito tempo. E talvez você esteja se sentindo chateado. Não, mas eu aprendi assim, meu pastor falou isso, meu líder espiritual falou isso. Mas lembra que eu disse para vocês, eu não quero nem que vocês acreditem em mim. Sejam como os bereanos, como diz o livro de Atos, olhem na Bíblia e vejam por vocês mesmos. Tirem as conclusões que vocês acharem, mas precisamos estudar a palavra de Deus, e não o que o ser humano fala, certo? Então, por isso que eu falo, abra sua Bíblia quando a gente lê junto, para não ficar um negócio só como, o Jader falou, o pastor Jader falou. Não, eu quero que você olhe na Bíblia, tá certo? Vamos continuar adiante, nós vamos voltar a esse assunto aí de Samuel, ok? Vamos lá então. Sexta pergunta, qual foi a mentira da serpente? Voltando mais uma vez lá à criação, e como que ela se repete hoje? Lembra que a serpente, quando ela disse lá para Eva, em Gênesis 3:4, a serpente disse para a mulher assim, quando você comer desse fruto, você não vai morrer. Você ainda vai ser um ser eterno. Então, nós temos até hoje a mesma mentira da serpente rondando pelo mundo, de que você não morre, que você vira um espírito, que você vai para outro lugar, que você tem uma pós-vida, você tem algo a viver ainda, que você pode se arrepender, que você pode mudar. E não é isso. Deus fala que o que você tem que fazer agora, em vida. As decisões que você tem que tomar tem que ser agora, enquanto você é vivo. Essa é a oportunidade que Deus te dá. Essa é a oportunidade que Deus dá a mim, a você e a todo ser humano. Todos estamos aqui com essa chance que estamos hoje. Hoje, agora. Amanhã ninguém conhece. O amanhã, como diz o velho ditado, amanhã a Deus pertence. Então, nós entendemos o quê? Que essa mentira que a serpente contou para Adão e Eva também é contada nos dias de hoje.
de que as pessoas não morrem, de que elas vivem eternamente, que a sua alma vai para o céu, sendo que a gente vê na Bíblia que alma é só a expressão que Deus usa quando ele formou o pó da terra e colocou o fôlego de vida, e então o homem se tornou, se fez alma vivente. Vamos continuar aqui. 7. O que é a alma? Então vamos falar, tá certo, mas eu quero ver na Bíblia. A gente vê assim, a palavra alma, ela é utilizada várias vezes se relacionando a pessoas. Por exemplo, quando, lá no Antigo Testamento, quando falava havia 70 almas caminhando no deserto, não eram almas penadas, não eram fantasmas passando pelo deserto, não, eram 70 pessoas, certo? E aqui também tem outros exemplos, como em Ezequiel, capítulo 18, no verso 4 e também no verso 20. No verso 4 diz assim, eis que todas as almas são minhas. Deus está falando que todos nós somos dele. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma não é imortal. As pessoas acham que existe uma alma que sai e ela vive para todo sempre. Não existe isso. A alma, ela é o ser humano. Se nós morremos, a alma morre, porque nós somos a alma. E aí continua lá no verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Mais uma vez, repetindo. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai leva a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, falando de alma, não é aquilo que está lá dentro. Fala da própria vida, do próprio ser humano. Certo? Verso 8. Então, como é que a gente vai responder aquela questão lá de Samuel? A gente pode consultar os mortos? Vamos lembrar, Saul foi consultar a quem para falar que ele conseguiu ver Samuel? Ele foi consultar as cartomantes. Cartomante lá, vidente, ele foi lá e conversou. Não tinha nada a ver com a religião de Israel. E realmente apareceu Samuel e conversou com ele. Mas será que era Samuel? Porque quando a gente lê lá em Deuteronômio 18, no verso 10 e 11, diz assim, ó, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Deus disse que no meio dele não vai se achar, no meio do povo de Deus, não se acha pessoas que consultem os mortos ou que trabalhem com isso, porque isso não é dele. Ah, mas o que aconteceu com Saul? Saul desviou seus caminhos. Ele saiu dos caminhos corretos, ele enlouqueceu no fim da sua carreira como rei. Não era a vontade de Deus, ele foi um escolhido por Deus? Foi, mas desviou-se de seus caminhos. Tanto é que a gente vê o final trágico da vida de Saul. Então nós vemos assim que Deus não apoia essa consulta. Aí você pode dizer, não, mas, Deus, Saul, a gente vê que ele encontrou com Samuel, quem sabe Deus não queria que o povo lá se encontrasse. Eu sei, tem gente que não se satisfaz lendo algumas coisas. Se você não está satisfeito, segura aí que a gente vai descobrir ainda mais quem é que aparece como esses mortos, quem é que se faz nessa imagem, será que é um fantasma, será que é a pessoa, quem é que aparece então se não era Samuel? Se Samuel estava morto debaixo da terra, quem que apareceu para Saul? Nós vamos ver isso aí. 9ª pergunta. Quando é que Jesus vai restaurar para nós a vida eterna? Quando é que Jesus vai devolver? Claro, a gente já estudou um pouco sobre isso, sobre o tempo do fim, mas é bom a gente entender um pouco mais. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 21 até o 23, diz o seguinte: porque assim como a morte veio por um só homem, que foi com Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus Cristo. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, ou seja, Cristo, as primícias, certo? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o que ele diz? Todo mundo vai ser ressuscitado, certo? Mas tem uma ordem. A ordem é, primeiro, Cristo e as primícias, certo? Quem são as primícias? Nós vemos lá em Mateus algumas pessoas que ressuscitaram junto com Cristo, ok? E depois destes, então, Deus fala, certo? Que na sua vinda seremos ressuscitados. E depois, ainda lá em Apocalipse, fala de outra ressurreição, que se você está curioso, acompanha a gente. Continua acompanhando os estudos que você vai entender mais. Nós vamos falar da ressurreição da vida e da ressurreição da morte. Não hoje, por isso eu vou deixar essa curiosidade aí, para você continuar assistindo conosco. Ok? Vamos lá, então. A gente termina essas 9 perguntas, eu espero que você tenha gostado do estudo, mas agora a gente pode trazer alguns pontos só para a gente continuar aqui e ver se a gente conseguiu entender tudo. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre a vida restaurada? A gente vê naquelas bolinhas azuis ali, ó, o corpo inerte, que era feito do pó da terra, o corpo só o físico, a matéria, recebeu então o fôlego da vida,
que veio vindo de Deus, e o corpo mais o fôlego de vida, que é sopro de Deus, se tornou então alma vivente, que é o ser vivente. É uma maneira, uma expressão, alma vivente é a mesma coisa que falar ser vivente. Ou seja, alma é eu sou uma alma, o Marcos, a Camila, o pastor Célio, o povo que está aqui, cada um de nós, a senhora, todos nós somos uma alma. Você que está em casa é uma alma. Nos olhos de Deus, alma vivente é a mesma coisa que ser vivente. Jesus foi claro ao dizer, também precisamos entender, Jesus foi claro que dizer que a vida está apenas nele, certo? Deus é o único que possui vida por si só. Nós vimos lá em João, capítulo 3:16, se você quiser depois dar um print, você estuda um pouquinho esses versos em casa, certo? É muito importante. Tem vários versos aqui, você pode ler os capítulos. É importante que você estude, você tenha um relacionamento com Deus. Não acredite apenas no que nós estamos falando, leia mais, vá atrás, Deus quer ter um relacionamento com você. Então nós vemos aqui, leia João capítulo 3:16, 11, 25 e 14:6, Deus nos fala que a vida está nele, é ele que tem a vida. E a gente vê também que a aparição dos mortos, primeiro ponto então, a gente viu que Deus é aquele que é o único que possui vida eterna. Todos nós somos apenas agraciados com a sua misericórdia e recebemos vida dele. No momento em que nós fomos feitos para receber vida eterna dele, estarmos sempre ligados com ele. Mas nós nos separamos, então estamos fadados a termos uma parcela pequena que ele, por sua misericórdia, ainda concede a mim e você. Mas ele promete que se queremos um relacionamento com ele, ele irá nos dar mais uma vez a vida eterna. Segundo ponto, a aparição dos mortos é obra de Satanás. Será que é isso? É isso mesmo? Será que aquele Samuel que apareceu, então foi Satanás que apareceu? Vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao 15, certo? Vamos lá comigo. Lá no Novo Testamento, passamos ali os evangelhos, passamos Atos e chegamos então em Coríntios. A segunda carta de Coríntios, aqui no capítulo 11. Segunda carta de Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler do verso 13 ao 15, que diz o seguinte: pois os tais são falsos apóstolos. Ele está falando sobre os obreiros fraudulentos. Deixa eu voltar um pouquinho para a gente entender o contexto. Verso 10. A verdade de Cristo está em mim. Isso o apóstolo Paulo falando. Por isso não me será tirada essa glória. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Ele está falando de pessoas que estavam fingindo ser como os apóstolos, pregando um falso evangelho. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, tem muita gente naquele tempo e também hoje que se diz apóstolo de Cristo, que se diz cristão, que se diz pregador do evangelho, mas é fraudulento. Porque não segue o mesmo evangelho, porque não prega a mesma palavra, porque faz isso simplesmente para o ganho próprio, fica pregando mentiras, dizendo que você vai ter muitas bênçãos, muitas riquezas, quando na verdade não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre uma nova vida que não é nesta terra. Deus fala sobre uma transformação de caráter. Ele quer fazer você uma nova criatura, essa é a promessa do evangelho. Se você está procurando o evangelho para ganhar dinheiro, se você está procurando o evangelho para não ter nenhuma desgraça na sua vida aqui nessa terra, está procurando as coisas erradas. Evangelho não é sobre isso. É claro que às vezes Deus nos abençoa pela sua misericórdia, mas ele nos oferece outra coisa. Vamos adiante. Verso 14. E não é de admirar que, além desses falsos cristãos que aparecem, não é de admirar que o próprio Satanás também se transforma até mesmo em anjo de luz. Precisamos lembrar que Satanás, quando for ter um encontro com Jesus no deserto, ele foi como anjo. Nós precisamos entender que Satanás utilizou a palavra de Deus de modo errado para enganar a Jesus. Então Satanás, ele e seus demônios também se colocam como entes queridos, como extraterrestres, aparições estranhas, para que você acredite em algo absurdo que não é a palavra de Deus. E nós precisamos acautelar-nos e olharmos, espera aí, mas será que isso realmente é conforme a palavra de Deus? Será que aquilo que me ensinam, será que aquilo que pregam para mim está de acordo com a palavra de Deus? E se não estiver, aconselho você que simplesmente abandone. Senão a sua crença não vai ser em Deus, mas sim numa pessoa. Deixarás de adorar a Deus para adorar a criatura.
Então precisamos ter cuidado para não terem autoestima os nossos líderes. E lembrem, todo líder também é falho. Somos seres humanos, pisamos na bola, até mesmo Moisés pisou na bola, não é mesmo? Então é claro, também não estou dizendo para você desconsiderar todo líder porque cometeu algum erro, mas estou dizendo que não é o líder que é a imagem para ser seguida, é Jesus Cristo. O líder só nos ajuda a ter um relacionamento mais próximo de Cristo. E se o seu líder não faz isso, não está te aproximando de Deus, é melhor você repensar quem que você quer liderando a sua vida. Vamos continuar então. E por último, Jesus prometeu ressuscitar os que creem nele. Essa é a promessa final. Deus ele promete que se nós cremos nele, buscarmos seguir os seus caminhos, desejarmos a vida que ele nos oferece, teremos sim a vida eterna. Teremos mais uma vez a oportunidade de viver em harmonia com todo o universo. Nós podemos fazer um compromisso juntos aqui. Se eu morrer antes de Jesus voltar, quero fazer parte da ressurreição dos justos. E se eu estiver vivo, quando ele estiver voltando, eu quero ser transladado, eu quero ser levado junto a ele nas alturas, eu quero ser salvo, eu quero aceitar a Cristo como dono da minha vida, eu quero mudar a minha realidade de vida para que eu viva em harmonia com as pessoas. Se esse é o teu desejo, você pode se comprometer, assim como eu, a viver na companhia de Cristo. Se você quer ter esse relacionamento, se comprometa hoje, fala com o Senhor, coloca teus joelhos no chão e fala, Pai, eu quero ter uma vida junto a Ti. E é claro, eu não vou deixar aqui a nossa tarefa de fora. Você quer entender mais sobre o assunto? Eu vou deixar uma tarefinha aqui para você, ok? Leva a sério, é legal, é gostoso a gente estudar toda manhã um verso junto com Deus, a gente aprender um pouquinho mais do que Ele tem para nos oferecer. Eu espero que você esteja fazendo e gostando desses estudos que estamos oferecendo. E se você não está conseguindo estudar e está com dúvida, volta! Aproveita, nós estamos não estamos mais no tempo de televisão que você não assistiu, perdeu. Volta, dá uma olhada aí no canal, certo? Adventistas Vila Isabel, você vai ver então vários, você vai voltando os dias, você vai ver que todas as quartas-feiras passadas ainda está lá os programas. Então você pode assistir, assiste desde o primeiro, acompanhe os versos para você entender melhor, assista mais de uma vez, porque a palavra de Deus não se aprende apenas de uma passagem. A palavra de Deus ela foi feita para meditarmos juntos. Então está aqui para o dia 27, amanhã, teremos a leitura de Atos e assim por diante, dia 28, 29, 30, 31, dia 1º, e no dia 2, quarta-feira que vem, você vai estar estudando de manhã 1 Coríntios 15, do 47 ao 58, e aí nós teremos um estudo que vai falar adiante mais a respeito sobre essa graça que Deus nos dá. Você quer estudar, continuar estudando? É muito importante ler isso aqui, tá certo? Eu espero que você esteja fazendo esse estudo. Então vamos lá, vamos colocar mãos à obra. Como que a gente vai fazer isso aqui na prática? Primeiro, o nosso relacionamento com as pessoas. Se você, é claro, perdeu uma pessoa querida nessa pandemia, se você perdeu pessoas que você amava, eu sei, dói no coração. A gente sente saudade, mas lembra da esperança que Deus nos dá. Converse com as pessoas na igreja que você vai, na escola sabatina, escola dominical, aonde você vai, converse com as pessoas sobre essa situação. No seu pequeno grupo, na sua célula, fale sobre como você se sentiu ao perder as pessoas e falem sobre a esperança que Jesus te traz quando você lê a palavra dele. E se você conhece alguém que está nessa situação, que perdeu uma pessoa querida, visite essa pessoa como um amigo, certo? Chame alguém da igreja para ir junto com a sua célula, o seu pequeno grupo. Respeite a dor e o momento das pessoas, mas esteja lá para quando elas precisarem. Isso é muito importante. E por fim, a missão, continue orando pelos seus amigos, certo? Divida esse estudo. Ore não apenas para que as pessoas não tenham mais dores neste mundo, mas para que as pessoas possam entender as verdades da Bíblia e aceitem um relacionamento com Jesus. Porque o nosso objetivo não é ter uma vida maravilhosa aqui. Nosso objetivo é irmos para Deus, para a última cidade, certo? Nossa cidade eterna, junto com Ele nas alturas, onde viveremos na Nova Jerusalém. Por isso, se você tem esse desejo, continue estudando a palavra de Deus. E se você ainda está com dúvida, eu vou deixar aqui o link de um estudo muito legal para você. Você pode entrar lá, ok? No estudo Além da Morte. Você pode ir lá visitar a adv.st/Além da Morte. Lá tem um estudo só sobre esse assunto. E lá tem muitos versos, muitas coisas para ajudar você a entender o que acontece além da morte. Então, se você tem alguma dúvida, entra lá no site. Eu tenho certeza, se você assiste de novo, volta, dá um pause, procura esse site, ok? Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E, amigos, eu quero dizer para vocês, Deus, Ele ainda tem muito mais para nos ensinar. É muito gostoso ler a Bíblia. É muito gostoso ter essa comunhão com Ele. E eu te convido mais uma vez, faça parte disso.
conversa com Deus, fala das tuas dificuldades. Eu sei que não tem sido um tempo fácil para ninguém. Estamos vivendo uma época terrível, que ninguém nunca viveu. A gente já ouviu falar de pandemias no passado, mas nunca vivemos uma. Eu sei que é um momento de ponto de interrogação. Você pode fazer tudo para se cuidar e às vezes a sua vida acabar amanhã. Nós não sabemos. Nós não sabemos do futuro. E por isso, a única coisa que nós podemos ter certeza é das promessas de Deus, do que Ele pode fazer por mim e por você. Não deixa para depois. Entrega a sua vida para Ele hoje. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tenho certeza que Deus vai tirar esse peso que você tem sentido nas suas costas, esse peso, essa coisa que você tem incomodado você. Eu tenho certeza que Deus vai trazer alívio para você quando você entregar a vida para Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que possamos mais uma vez conversar com Ele. Então, feche os seus olhos, falemos com o nosso Senhor. Pai amado, mais uma vez, obrigado pelo estudo que o Senhor nos dá. Obrigado pela oportunidade de entendermos cada vez mais da Tua promessa na Bíblia. Eu sei que tem tanta coisa para aprendermos ainda, somos crianças, não entendemos muita coisa, às vezes estamos magoados, chateados, ficamos nos esperneando para lá e para cá e tendo dúvidas ainda a respeito do Teu poder. Nos perdoa, Pai. Mais uma vez, nos ajude a acreditar na Tua sabedoria, a crer de que o Senhor é aquele que tem controle sobre todas as coisas. Que o Senhor é aquele que, apesar das perdas que estamos tendo, apesar da dificuldade, da dor, do sofrimento, as Tuas promessas ainda estão à vista, Senhor. O Senhor ainda quer que todos sejam salvos, que todos tenham a oportunidade de Te conhecer. E eu sei que chegará aquele momento em que tudo isso terá fim, onde não existirá mais morte, nem dor, nem pranto, onde todos nós teremos a oportunidade de viver durante a eternidade ao Teu lado, ouvir as verdades, aprender a cada dia mais contigo, visitar este universo incrível, aprender mais sobre a vida e estar num lugar onde ninguém mais terá medo de nada, porque todos pensarão como um só, todos serão gentios, todos desejarão viver em harmonia, sem egoísmo, sem violência, sem dor, sem cobiça. Mais uma vez finalmente estaremos sentindo algo que talvez não tenhamos ideia aqui, que é a paz verdadeira que só o Senhor pode oferecer. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Enquanto esse dia não chega, nos ajuda a sermos diferentes aqui nessa terra. Nos ajuda a sermos Teus representantes, a cuidarmos daqueles que sofrem, a cuidarmos daqueles que ainda sentem dor. E se sentimos dor, Pai, que possamos lembrar do que o Senhor nos disse, que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque em breve o Senhor virá nos buscar. Obrigado pelo Teu amor e Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser teu.